E agora nós vamos entrar de maneira particular em cada um dos sacramentos. Eu dizia também na semana passada que na compreensão, na metodologia de conhecimento e aprofundamento dos sacramentos, nós formamos blocos. O primeiro bloco são chamados os sacramentos da iniciação cristã. Quais são esses sacramentos? Batismo, crisma e a Eucaristia. Certo? Então são os 3 sacramentos da iniciação cristã. Então nós vamos começar pelo batismo. Muitas pessoas dizem assim: fulana, seu menino é atentado demais. Sabe por quê? Porque ele não é batizado. Depois que ele batizar, o menino vai sossegar o facho. Outros já dizem assim: nossa, mas o meu filho sonha demais de noite, é ruim demais para dormir. Aí a criatura pergunta assim: ele é batizado? Não. Ah, mas depois que você batizar, ele vai dormir igual anjo. Outros, a criança morre. E a mãe fica desesperada, liga para o padre para ele vir cá batizar a criança. Chega lá, a criança já está morta. E a mãe fica nervosa porque o padre não batizou a criança morta. Então o sacramento é para os vivos. Depois de morto não se ministra mais nenhum sacramento. Porque os sacramentos é para os vivos. Outros já procuram o batismo por tradição familiar. Aqui na paróquia não vence o número de gente que vem querer saber informações sobre batismo. E 90% dos que passam por aqui querem o sacramento só para cumprir uma tradição familiar. Porque a minha mãe é batizada, porque minha avó é batizada, porque eu sou batizado e tem que batizar o menino ou a menina. Aí quando vem os critérios para o batismo, nossa, mas tem cada mãe que roda a baiana ali, coitada das secretárias. E eu tenho orientado assim: quando o voodoo for demais, passa para mim, porque comigo o trem na rédea curta. Então é necessário que nós tenhamos a compreensão do que é o sacramento para pedirmos à igreja. Depois tem aqueles casos das pessoas que têm parentes protestantes e que dizem assim: não, batizar criança é bobagem, é coisa da igreja católica. Lá na minha igreja batiza depois que tiver adulto. Ema no beito. E depois, se ele quiser ou ela quiser, quando tiver águas, né? Batiza nas águas. Então todas essas provocações fazem partes da concepção errada que as pessoas têm do sacramento do batismo. Então agora, de maneira sintética, porque não daria, né, tempo para nós falarmos de todos os detalhes do sacramento do batismo, nós vamos fazer um certo mergulho. Então a palavra batismo vem do grego, que significa emergir ou mergulhar. E no encontro passado, Tomás de Aquino, para compreendermos sobre os sacramentos, que todo sacramento tem matéria e todo sacramento tem, ou seja, todo sacramento tem um elemento simbólico visível, faz com que o sacramento aconteça. Por isso falamos que sacramento é um sinal visível, a matéria, da graça invisível, a forma. Certo? Então vamos tomar primeiro o sacramento do batismo. Então a palavra batismo significa emergir ou mergulhar. Qual é a matéria do sacramento do batismo? Qual é o elemento simbólico visível?
A água. E qual é a forma, a oração que a igreja faz para batizar uma pessoa? Fulano, José Luiz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está batizado. Amém, né, José Luiz? Então, o elemento visível, simbólico do batismo é a água. E por que a água? Por que a água? Porque Jesus foi batizado nas águas. Também. Mas não é só isso. Quem se arrisca? A água limpa e purifica? Também, mas é parcial ainda. Hã? A água é vida. Ainda é pouco. Tem mais. Quem dá mais, né? No leilão. A água é o sinal visível do sacramento do batismo, porque ela é sinal de vida, alguns disseram, mas ela também é sinal de morte. Vamos começar de trás para frente. Quem aqui não sabe nadar, é igual um machado sem cabo. Se entra num rio, que tem uma correnteza forte, o que acontece? Morre afogado. Se entra no mar que tem ondas violentas, morre afogado porque não sabe nadar. Ou até mesmo numa piscina funda, num lago grande. Então a água é sinal de morte. Mas a água também é sinal de vida. Diz a ciência que 80% do nosso corpo é o quê? Água. Não é? As plantas estão secas, a grama toda seca. Essas duas chuvas, né, bem fraquinhas que deram nesses últimos dias, fez o quê? A grama e as plantas reviverem, florescerem. Por quê? Porque a água é sinal de vida. Uai, padre, então como compreender este paradoxo de vida e morte no sinal da água dentro do sacramento do batismo? Porque através das águas batismais, nós morremos para a condição de pecado original, na qual nascemos, sinal de morte, e renascemos para uma nova vida em Cristo, como filhos adotivos de Deus, que é Pai e que nos ama. Por isso, o sinal visível do batismo é qual? A água. Morrer para o pecado e renascer para uma nova vida em Jesus Cristo. Então, se eu entendo que o batismo me tira da condição de pecado original e me dá a graça de ser filho de Deus, se eu sou pai e mãe, eu vou esperar, fique lá, né, marmanjão, barbudão, e não vou oferecer para ele essa graça? Por isso que a igreja usa crianças, porque ela sabe qual é a eficácia do sacramento do batismo na vida de uma pessoa. Então, o pai e a mãe, ou os padrinhos, que buscam a igreja para oferecer o sacramento do batismo aos seus filhos, precisam ter esta consciência da responsabilidade da fé que é plantada no coração de cada criança quando ela é batizada. E qual a função dos pais e dos padrinhos? Fazer com que a semente da fé cresça na vida daquela criança e frutifique e produza muitos frutos. Agora, se o pai e a mãe não vivem a fé, e muito menos o padrinho, o que vai acontecer com aquela criança? Qual o risco que ela corre? De receber a semente da fé com toda a potencialidade dentro dela, mas essa semente morrer no decorrer do caminho, porque não foi regada, aguada, protegida, não é? Adubada.
E aí entra a responsabilidade dos pais e dos padrinhos ao pedirem o sacramento do batismo à igreja, e entra a responsabilidade da igreja de instruir as pessoas na fé para saber o que elas estão pedindo. No início da celebração do batismo, quem celebra, seja o padre ou o diácono, ele pergunta assim, para os pais e padrinhos: o que é que vocês pedem à igreja para os seus filhos e afilhados? Aí tem umas almas, né, do purgatório, umas antas batizadas que falam assim: eu peço paz para o meu filho. Outra vira assim: eu peço amor para o meu filho. Eu peço muita saúde para o meu filho. Anta batizado, o que é que você está pedindo para o seu filho? A fé, o batismo. E as pessoas? No fantástico mundo de Bob, né? Então, esta é a finalidade do batismo. Já falei isso, vou repetir. Se o batismo nos tira do pecado original e nos dá de ser batizado, não, porque Jesus não tinha pecado original. Mas Jesus foi batizado por João Batista. Por quê? Quem lembra? Já falei isso. Para purificar as águas que nos purificariam do nosso pecado original. Então o batismo de Jesus foi para ele ou para nós? Para nós, né? Foi para nós. Então, aí no seu livrinho, peguemos aí, página 90, último parágrafo. Vamos ler juntos? Acharam aí? O batismo é o fundamento de toda a vida cristã e o nascimento para a vida nova em Cristo Jesus, libertos do pecado e regenerados como filhos de Deus nas águas do batismo, tornamo-nos membros de Cristo, somos incorporados à Igreja e feitos participantes de sua missão. Então, além da graça de sermos readmitidos à comunhão com Deus, saindo da condição do pecado original e assumindo a filiação divina, nós somos incorporados à fé da igreja. E nos tornamos, como nos diz São Paulo, pedras vivas deste grande templo espiritual que é o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça. Então todo aquele que foi batizado na Igreja Católica em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, faz parte da igreja. Hoje nós temos uma multidão de batizados, mas que não são evangelizados, têm a graça do sacramento do batismo, mas não vivem como filhos de Deus, vivem como pagãos. Não basta ser filho pelo batismo e viver como um pagão, sem fé. Então o batismo precisa nos dar esta concepção. Padre, mais uma vez eu vi minha vizinha, ela queria batizar a criança, mas a criança muito doente, e a criança morreu antes do batismo. E agora, padre, ela foi para o inferno, a criança. O padre chegou, já estava morta, a mãe queria que batizasse a criança morta, e o padre falou que não batizava. Então, neste caso, nós temos o batismo de intenção. O que é o batismo de intenção? Os pais tinham o desejo de batizar a criança, mas a criança morreu antes de receber o sacramento do batismo. De repente nasceu doente, ou contraiu uma doença ainda bebê. Então, isso daí é muito importante a gente saber, para ajudar as mães que passam a dor com a perca das suas crianças. Certo? Então aqui nós chamamos batismo de intenção. Agora tem pai e mãe
que o filho morre 19 anos assassinado, e aí quer que o padre batize o defunto. 19 anos. Ah, padre, eu tinha intenção, mas 19 anos com a intenção e não deu os passos. Então também é necessário que a nossa compreensão, porque senão você fica sabendo, o padre falou isso lá no seminário de fé católica, e agora o meu vizinho foi assassinado, não era batizado, eu chego lá e falo, não, pode ficar tranquila fulana, porque batismo de intenção, você tinha a intenção de batizar ele. Então há uma diferença, certo? E nós temos também o batismo de sangue, que são aqueles que derramam o seu sangue em prol da fé. Por exemplo, Herodes mandou matar todas as crianças do sexo masculino até 3 anos de idade, porque queria matar quem? Jesus. Então todos aqueles receberam qual tipo de batismo? Não foi o batismo de água, mas foi o batismo de sangue. E a igreja tem uma festa, uma memória celebrativa, que nós chamamos dos santos inocentes, que foram aqueles que tiveram que derramar o seu sangue em prol da fé, pela perseguição da fé, certo? Então nós temos o batismo das águas, que é o mais comum, nós temos o batismo de intenção, e nós temos o batismo de sangue, tá bom? Vamos agora no segundo parágrafo da página 91. Acharam aí? Página 91, segundo parágrafo. Apesar de purificar de todos os pecados, o batismo não é um ato mágico que arranca de vez todo o mal que existe em nós e no mundo. É um dom que precisa ser acolhido, exercitado e vivido todos os dias. A vida do cristão é uma luta permanente contra o mal. O cristão é alimentado pela igreja, com a palavra de Deus e a Eucaristia que o fazem crescer na fé, chegando a uma forma de vida semelhante à de Jesus. Então, o sacramento do batismo não é um ato de mágica. O menino está doente, batizou, sarou. O menino não dorme, batizou, vai dormir. Então, o batismo é uma acolhida do dom de Deus em nós, que precisa ser exercitado no cotidiano. Então, por exemplo, se você aprende a andar de patins, e fica 20 anos da sua vida sem andar, quando você colocar o patins, na primeira saída você já leva um tombo e sai ralando tudo, não é? Então, a fé que nós acolhemos em nós, pela graça do sacramento, precisa ser nutrida, alimentada. Então, é por isso que nós, a palavra de Deus, é por isso que nós temos que ter uma vida de oração constante, é por isso que nós devemos receber a Eucaristia, porque fica em nós, como eu já dizia nos outros encontros passados, a concupiscência, que é esta tendência que às vezes nós temos de quê? De fazer o mal. Então somos fortalecidos, saímos da condição de essa inclinação. Ela não é o pecado, mas ela tende ao pecado. Então a vida da graça nos inclina para o outro lado, não é? Se o pecado quer nos levar para o fundo do buraco, a pedra de moinho que Jesus falou no Evangelho de domingo, não é? A vida da graça leva para o sacramento da confirmação, também chamado sacramento da crisma. Temos um sinal que é indelével. Padre do céu, o que é essa palavra indelével? Significa para dizer que ele recebe um sinal que é indelével. Porque como o sinal do sacramento é indelével, nem o sinal, então o sinal de Cristo, que ninguém tem o poder de tirar, que nós chamamos
indelével. Certo? Então, se eu recebo o sacramento do batismo quando eu sou criança, na caminhada de fé que eu faço pela educação dos meus pais e padrinhos, vai chegar o momento da minha vida que eu tomo a decisão de viver aquela fé que ficou sob a responsabilidade dos meus pais e padrinhos. E que sacramento é esse? O sacramento da confirmação. O óleo chama óleo da crisma, por isso que ficou conhecido popularmente como crisma. Mas o nome do sacramento é confirmação. Confirmação do quê? Do batismo. Uai, padre, então é insuficiente? Será que o batismo não é completo? É isso. A adesão se torna a adesão pública e pessoal, pessoa que quer fazer a sua adesão a Jesus Cristo e a sua igreja, caminhando como um cristão atuante na vida da comunidade. Então hoje o maior desafio, está aqui a irmã Josiane que ajuda na catequese também, para nós hoje como igreja, é despertar esta consciência nos jovens crismandos, que de repente vem porque o pai e a mãe manda, vem estar na catequese, recebe o sacramento e nunca mais volta à igreja. Adiantou receber o sacramento? Não. Então o sacramento da confirmação pessoal e pública que a pessoa faz de receber a sua confirmação na fé para viver como um membro atuante na igreja, como um cristão, testemunhando os princípios do evangelho com a sua vida. Seja na sua casa, seja na faculdade, seja na escola, seja no namoro, seja onde quer que ele esteja. Certo? Então, nós recebemos o selo do Espírito Santo. Quando o bispo vai nos crismar, ele faz na nossa testa o sinal com o óleo da crisma e diz: receba por este sinal o dom do Espírito. E aí vira para o crismando e diz: a paz esteja convosco. O bispo diz: e contigo também. E aí o bispo dá um abraço. Certo? Então aqui nós recebemos o selo, o sinal do Espírito, que vem sobre a nossa vida, como veio em Pentecostes para os discípulos, que estavam com medo, trancado, não é? Tímido. Então, a partir do momento que o Espírito Santo soprou, era mais medo, e saíram para anunciar as maravilhas de Cristo, e foram capazes de dar a sua vida por amor a Cristo e a igreja. Então vamos agora na página 92. Primeiro, o segundo e o terceiro parágrafo. Página 92, o sacramento da confirmação. Vamos lá? É o sacramento que confirma e consolida a graça batismal e concede o dom especial do Espírito Santo, unindo o cristão a Cristo e à sua igreja. Existe assim uma íntima relação entre os sacramentos do batismo e da confirmação, mesmo que haja uma distância de anos entre estas celebrações. O gesto de estender as mãos sobre o confirmando e a unção com o óleo do crisma são os sinais do dom do Espírito Santo. Ele comunica uma força especial para viver e testemunhar a fé cristã. Olha que riqueza é o poder do sacramento. Nós, pela unção, recebemos o Espírito Santo de Deus, que faz o que conosco? Que nos dá a graça de vivermos a maturidade e o compromisso da fé.
Gente, quem tem os sacramentos não precisa de mais nada nessa vida. E nós ficamos trocando o certo pelo duvidoso, porque lá tem show do Batman, porque lá tem cura, porque lá todo mundo fica rico. Olha a riqueza dos sacramentos. E muitos adultos que estão aqui que também não são crismados. E artrite há problemas. A graça de Deus é muito maior do que a sua idade física, do que a sua fraqueza. Pelo contrário, é aí que você precisa do sacramento. Então aqui na paróquia, já vou fazer propaganda, tem catequese para adultos. Então se de repente você não é um cristão confirmado na fé, não queira mais viver sem a sua confirmação na fé. Qual é o sinal visível do sacramento da confirmação? Do batismo é a água. E da confirmação, da crisma? O óleo. E qual é a forma? A oração que o bispo faz. Receba este. Vamos agora para o sacramento da Eucaristia. Então, a palavra Eucaristia significa ação de graças. E a palavra missa? Quem sabe o significado da palavra missa? Missão? Não. Tem a ver com a missão. Mas não é missão não, porque às vezes a gente acha que missa vem de missão, né? Nunca ouviram? Quantos anos que você é católico? Quantos anos você participa da missa? E não sabe o significado da palavra missa? Que bom que você veio, porque agora você vai saber. Quando a missa era celebrada em latim, que foi até agora recente, década de 60, só depois do Concílio Vaticano II, que a liturgia começou a ser celebrada na língua vernácula, ou seja, na língua de cada povo. Qual era a língua oficial da igreja? O latim. E o padre encerrava a celebração dizendo: It missa est. Que diz assim, que significa assim: agora vocês estão enviados. Ide, depois da bênção final. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. E o que vocês respondem? Graças a Deus. Para dizer que agora que a missa começa, porque aquilo que você recebeu na Eucaristia, aquilo que você recebeu da palavra de Deus, aquilo que você recebeu na sua oração pela comunhão, é para você se tornar o quê? Um enviado. E anunciar lá para o seu marido cachaceiro, que ficou o domingo o dia inteiro bebendo. Para você anunciar para o seu filho, que há muito tempo não vem à igreja. Para você anunciar para sua esposa, que quando está nervosa fala igual a maritaca. Enviados. Certo? Então, a missa começa quando ela termina. Enviados, ide, vai anunciar a toda criatura. Então a palavra missa significa anunciai, proclamai as bênçãos de Deus. Ai, quem não souber mais agora o significado da palavra missa. Certo? Aprenderam? Ok. Agora, qual o significado da palavra Eucaristia? Ação de graças. Então, em cada missa que eu recebo da parte de Cristo a missão de ser um enviado lá fora, o que é que eu faço aqui dentro? Se a gente celebra a Eucaristia, o que é que a gente faz aqui? Qual o significado da palavra Eucaristia? Ação de
graças. Se você celebra aqui dentro da missa a Eucaristia, então o que é que você faz? Ação de graças. Ação de graças. E tem gente que nunca agradeceu nada. Só sabe reclamar, 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 e de vez em quando pedir, pedir, pedir e pedir. E nunca agradece. Entenda que cada Eucaristia que nós celebramos é a forma mais alta que a igreja poderia encontrar de render graças a Deus por tudo que Ele nos fez. Dai graças ao Senhor, eterna é a sua misericórdia. O Salmo nos ensina isso. Então a Eucaristia é a celebração de ação de graças. E o que nós fazemos nesta ação de graças? A ceia do Senhor. A ceia onde Ele oferece o seu corpo e o seu sangue, que se torna alimento para nós. Agora preste bastante atenção no que eu vou explicar agora. O corpo de Cristo é feito de quê? Do pão, da hóstia. O pão é feito de quê? Trigo, certo? Depois, o sangue de Cristo é o que na ceia? O vinho. E o vinho é feito de quê? Uva. Não sei se vocês já viram a uva. Ela sempre dá de que forma? Cacho. E eu não sei se vocês já viram o trigo. São vários grãos que são produzidos onde? Num feixe, numa haste, não é? Então, para você ter um trigo, você tem vários grãos naquela haste. Você tem o quê? Uma aglomeração de uvas que forma o quê? O cacho. Para se ter o vinho, o que você tem que fazer com a uva? Pisar, não é? Para você fazer a farinha de trigo que vai gerar o pão, o que você tem que fazer com o trigo? Moer, triturar, para gerar a farinha. Se não tem farinha, não tem pão. E foi por isso que deu para a sua última ceia o quê? O pão. Porque a última ceia, ou a ceia do Senhor, prefigura a missão de Jesus. Ele é o grão de trigo que foi triturado, que foi moído, e que se fez alimento para nós. Ele é a uva transpassada, amassada, crucificada, que gerou o vinho da nova e eterna aliança. Há um significado teológico por detrás do pão e do vinho, senão Jesus tinha pegado tapioca e pinga, bolacha de sal e um copo de cerveja. Mas ele tomou o pão e deu graças, e repartiu entre os seus. Pegou o pão e deu graças. Qual o significado da palavra Eucaristia? Ação de graças. Ele tomou o pão, deu graças e repartiu entre os seus. Então, na ceia do Senhor, nós já temos uma prefiguração do mistério pascal de Cristo. Se o grão de trigo não morrer,
frutos. Não é? Então, por detrás de todo o elemento material e simbólico, há um significado teológico de fé. Por isso que na ação de graças, na ceia do Senhor, nós utilizamos o pão e vinho. Se um dia o padre der a doida e quiser celebrar com cerveja, ele pode? Com tapioca, ele pode? Com bolachinha Mabel redonda, aquelas assim, pode? Não. Porque todo sacramento forma. Qual é a matéria da Eucaristia? Qual é o sinal visível? O pão e o vinho. E qual é a forma? A consagração. Mandai o Espírito Santo, tomou o pão, deu graças, repartiu, dizei: isso é meu corpo, fazei em memória de mim. Tomou o cálice, deu graças, disse: tomai e bebei, este é o meu cálice que será entregue por vós, para a remissão de todos os pecados, de vós e de todos, no mundo inteiro. Certo? Então a Eucaristia é a celebração da ceia do Senhor. Olha aí, o segundo parágrafo da página 93. A Eucaristia é a celebração da ceia do Senhor e a renovação da nova e eterna aliança de Deus com o seu povo. É o memorial do sacrifício de Jesus em favor da humanidade. É a fonte e o centro da vida. Rabisque isso daí com canetão preto. É a fonte e o centro da vida cristã. A Eucaristia, reúne e faz da igreja o quê? O corpo de Cristo. É sinal de unidade e alimento para a caminhada dos cristãos. Então aqui está uma breve síntese maravilhosa da Eucaristia. E qual é o dia por excelência da Eucaristia? Domingo. Por que é domingo? O dia do... Então, um católico consciente da sua fé, conhecendo o conteúdo de fé, como nós estamos fazendo, e também entendendo do que ele pode receber de Jesus na celebração sacramental da Eucaristia, ele pode ficar um domingo sem participar da Santa Missa? Sim ou não? Não. Não. Então, se o padre ficar sabendo que vocês que estão participando desse seminário não estão participando da missa dominical, ele vai puxar a orelha de vocês. Porque não pode. Não pode. Aí vocês cantam igual o padre Alessandro. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Canta e chora com o padre Alessandro, mas não vive o que está cantando. Não vive o que está cantando. Certo? Depois, vire a página. Primeiro parágrafo da página 94, já expliquei. Eucaristia, ação de graças. Vamos ler juntos? Comungar é unir-se a Cristo e formar com Ele um só corpo. Como disse São Leão Magno, a nossa participação no corpo e sangue de Cristo age de tal modo que nos transformamos naquele que recebemos. Portanto, é dispor-se a viver em comunhão com a Igreja a missão de evangelizar através da escuta e do anúncio da palavra, da comunhão fraterna, do serviço ao próximo e do compromisso com a justiça. Olha esta frase de São Leão Magno, sublinha ela também. A nossa participação no corpo e sangue de Cristo age de tal modo que nos transformamos naquele que... Então cada Eucaristia tem qual poder na sua vida? Te transforma em quem? Jesus!
Por isso que nós não podemos ficar distantes da Eucaristia. Eu já disse isso e volto a repetir. Quem compreende esse conteúdo sobre a Eucaristia e faz a experiência com Jesus na Eucaristia, acha tempo demais da conta, uma semana muito longa entre o domingo e o outro, para receber a Eucaristia só no domingo. E é por isso que nós celebramos a Eucaristia todos os dias. Porque se eu quero ser de Cristo e viver como Cristo, diante das porradas da vida e das dificuldades, é a Eucaristia que me torna um outro Cristo. Aí tem pessoas que dizem assim: eu vim na outra missa, não comunguei, tem 2 meses, padre, que eu não comungo. Às vezes não lembra nem mais da raiva do dia da briga. Mas, como eu fiquei com raiva, como eu passei por essa dificuldade, como eu fiquei muito nervoso, eu não vou receber Jesus na Eucaristia. Aí vai distanciando 1 domingo, 2 domingos, 3 domingos, quando vê já tem 1 ano que não comunga. E quando as pessoas vêm no atendimento, seja da confissão ou da direção espiritual, eu digo: criatura, o movimento tem que ser outro, tem que ser contrário desse que você está vivendo. Você não pode permitir com que uma dificuldade, uma briga, uma confusão te distancie de Cristo na hora que você mais precisa de Cristo. Então, se brigou com a confissão, receba o perdão de Deus e não fique mais um dia da sua vida sem receber Jesus, porque Ele é remédio para as nossas enfermidades. E nós vamos fazendo o contrário, deixando com que a enfermidade tome conta do corpo inteiro. Aí quando ela estiver generalizada, ela leva para o fundo do buraco. Não é assim com a doença biológica? Se você sabe que está doente e não trata, a doença vai alastrando, chega uma hora que ela te mata. E na vida espiritual também é assim. O pecado, as desavenças, as brigas não podem fazer com que nós distanciemos de Jesus. Se acontecer alguma coisa que me levou ao pecado, eu vou buscar a reconciliação, a graça de Deus, o perdão do meu pecado, porque eu não quero ficar 1 domingo da minha vida sem receber Jesus na Eucaristia. E sabe qual é a dor das que já fizeram fé, recebendo Jesus da Eucaristia, e depois por um motivo ou outro não podem receber devido aos impedimentos da sua vida ou da sua atual conjuntura? É a saudade que se tem de Jesus na Eucaristia. Esta é a dor de tantas pessoas, por viver uma situação irregular, ficam impedidas de receber a Eucaristia e falam: padre, que saudade que eu tenho de Jesus na Eucaristia. Aí tem 2 opções: ou endireita o caminho, né? Ou continua com saudade. Então o caminho Jesus propõe. Agora quem vai trilhar o caminho é você. Certo? Não há um chicote, né, que te obriga, mas é a graça de Deus que te convence para sair do pecado, que te limita, que te coloca distante da Eucaristia, para viver na graça dos filhos de Deus. E o Papa Francisco tem batido numa tecla, que a igreja precisa ser um hospital de campanha. O que é o hospital de campanha? É aquele feito quando se tem grandes catástrofes ou guerras, não é? E qual a função do hospital de campanha? Atender os feridos que chegam. E o Papa Francisco tem pedido à igreja que se torne um hospital de campanha. Mas a igreja tem a responsabilidade de proteger os sacramentos, que é o centro da vida da fé da igreja. Porque aí tem pessoas que dizem assim: se a Eucaristia, o Papa falou, é remédio para os doentes, se a igreja precisa ser um hospital de campanha,
eu vou continuar na vida torta, na situação irregular, e vou continuar recebendo Jesus na Eucaristia. De instrumentalizar Cristo, os sacramentos e a fé da igreja, pelo seu mudar de vida e sair do pecado. Porque muitos chegam com esse discurso. Então, a Eucaristia é remédio para quem quer cura. A Eucaristia não é antídoto para dopar aquele que quer continuar no vício, porque isso é droga. E pelo contrário, a Eucaristia é o quê? Ação de graças. Então, tenhamos consciência. E é muito interessante, quando eu atendo as pessoas, por exemplo, que vivem a questão da segunda união, que ficam impedidos de receber a Eucaristia. Muitas delas chegam para falar com o padre, querendo que o padre diga assim: não, você pode comungar, não tem problema. E eu ajo da seguinte forma: eu viro para a pessoa e falo: olha, você veio pedir um aconselhamento, uma instrução, uma catequese do padre. E eu, como padre, tenho por missão de ensinar a você a fé da igreja, não o que você quer ouvir. Então eu vou dizer aqui como padre, qual é o ensinamento da igreja. Agora, a decisão e a escolha é sua. Isso não compete a mim, compete a você. Mas compete a mim dizer a verdade. E vocês não têm noção o quanto de pessoas, nesses 4 anos que eu sou padre, já me procuraram para saber sobre esse conteúdo, porque já falaram com vários outros padres, e o padre dizia assim: não, vai tranquilo, não tem problema não, eu vou até te dar uma bênção aqui, vai receber a comunhão. E a pessoa vai, mas a consciência dela fica cutucando. Porque a consciência é o sacrário da pessoa, e nela habita o quê? A verdade e a bondade, porque foi Deus que te criou. E te criou na verdade, para a verdade, e te criou na bondade e para a bondade. Então não compete a mim, para querer reconhecimento, aplausos, e uma fila grande de comunhão, dizer assim, todo mundo pode comungar sem problemas. A outra paróquia que eu trabalhava antes de vir para cá, ficava na saída de Goianira. Então não sei se vocês já passaram naquela região, mas cresceu demais aqueles loteamentos lá. E quando eu cheguei lá, não tinha atuação da igreja católica lá. Então formamos uma comunidade no bairro chamado Florença. Na primeira missa que eu celebrei, tinha umas 50 pessoas, sabe quantos comungaram? 3 pessoas. Lá eu tinha 2 opções: a da conveniência, de falar assim, olha, gente, na hora da comunhão todo mundo pode entrar, porque Jesus é o remédio para os enfermos, Jesus é... Ou o suor da missão de evangelizar aquele povo, para que na caminhada da fé eles alcancem a graça do sacramento da Eucaristia. Mas, se eu fizesse a opção para aquilo que é mais rápido e mais cômodo, no dia do meu juízo final, Jesus vai olhar para mim e falar assim, lembra o povo lá do Florença? Lembra? Porque aí diante de Jesus nós não vamos poder esconder nada. E aí eu vou falar para Jesus, Florença? Onde que era isso? Né? Não dá. Não dá. Então, a nossa responsabilidade de educar as pessoas na fé. E foi tão bonito, depois de 2 anos de trabalho, a comunidade que cresceu, as pessoas que não eram casadas que se casaram, os que não tinham sacramentos que receberam. Foi árduo, foi difícil, mas foi lindo no dia da minha despedida, receber o abraço, o beijo e o choro daquele povo que conheceu Jesus graças à missão que nós realizamos naquela comunidade. Então, minha gente, não prezemos
pelo caminho mais fácil, que pode ser o caminho do inferno e da perdição. Prezemos pelo caminho de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E vocês precisam conhecer isso, para vocês também instruírem outros na fé. Porque pode ser que você seja uma pessoa que não recebe a Eucaristia. Então, que de fato o Espírito Santo nos convença, porque sabendo o que é Eucaristia, eu vou buscar a graça para viver na Eucaristia. Vamos embora, meu Deus do céu, porque hoje nós temos que terminar. Eu empolgo, né? Então terminamos o primeiro bloco dos sacramentos da iniciação cristã. Quais são eles? Batismo, confirmação e Eucaristia. Vamos agora para os sacramentos medicinais. Quais são eles? Penitência ou reconciliação e unção dos enfermos. A palavra medicinal lembra o quê? Medicina, médico. Você precisa de médico e da medicina quando você está o quê? Doente. Então, se eu procuro o médico ou a medicina é porque eu quero ser curado. Não é assim? No cotidiano da doença física e biológica. Então, na dimensão da fé, nós temos os sacramentos medicinais que nos dão o quê? A cura em Jesus. E vamos tratar de dois deles agora. Sacramentos medicinais ou sacramentos de cura. Primeiro, entender que ao longo da nossa vida, até nos momentos de fraqueza e doença, nós não estamos sozinhos, porque nós temos a graça dos sacramentos que nos alcança e a presença visível de Cristo. E agora me veio aqui na mente, e eu vou contar para vocês, uma realidade que eu experimentei com a minha avó. A minha avó ficou viúva muito jovem, com 27 anos, nunca mais quis se casar, e ela encontrou no Sagrado Coração de Jesus e na vivência da fé da igreja, a força que saciou o seu coração diante da ausência do marido e a graça de criar os seus filhos e de formar a sua família. E ela tinha tanta intimidade com o coração de Jesus, que ela dizia para nós assim: eu falo com ele e ele me responde. Então, como ela morava ao lado da casa dos meus pais, o testemunho dela foi muito forte para mim, da vivência da fé. Quando eu fui para o seminário, a minha mãe não queria que eu fosse padre. O meu pai não foi contra, mas também não foi a favor. E a minha avó dizia assim: vai, eu estou rezando por você. Se é a vontade de Deus, vai. E ela me apoiou muito na vocação. E ela rezava o terço todos os dias. Quando ela foi ficando muito ruim, já para morrer, ela só repetia assim: agora e na hora da nossa morte. Agora e na hora da nossa morte. E eu fui entendendo que minha avó ia morrer. E foi tão interessante que a vivência da fé que ela teve com Nossa Senhora se concretizou no que ela rezou a vida inteira. Agora e na hora da nossa morte. Bom, ela passou mal na casa dela, nós chamamos a ambulância e ela foi para a UTI, lá do Anis Rassi. Isso foi no sábado. Quando foi no domingo, umas 3 da tarde, o hospital liga para a gente comparecer no hospital. Então logo você já sabe que morreu. Quando nós chegamos no hospital, pediu que um subisse lá na UTI, era notícia, ela tinha morrido. E eu pedi que quando o corpo estivesse na capela do hospital, que eu queria ir lá, já fazer o primeiro rito da exéquia. Eu já era diácono, né? Naquele tempo. E aí meu irmão falou: não, eu vou entrar com você e meu primo também. Entramos nós 3.
Lá na capela do hospital, colocaram o corpo dela dentro de um saco, estilo aqueles de terno, né, até a funerária vir. Nós abrimos. Quando nós abrimos e olhamos para o rosto dela e elevamos os nossos olhares, o que tinha em cima? Um quadro do Sagrado Coração de Jesus. E aí nós começamos a chorar. Mas depois, qual a lição que eu tive? Que quem vive a fé em Cristo pelos sacramentos, nunca está sozinho nem na hora da morte, porque Cristo está conosco. E foi esta a experiência que eu vivenciei com a minha avó. Isso daqui, minha gente, não é conto da carochinha não, isso daqui é real, é experiência. E quem se permite fazer esta experiência que é de fé, nunca está sozinho, nem na hora da morte, porque Cristo está lá conosco. Então, os sacramentos são para isso. Então, antes da morte dela, o padre foi lá, deu a unção dos enfermos, e ela teve também a ajuda de Nossa Senhora, porque quem reza todos os dias, agora e na hora da nossa morte, vai ter o auxílio também de Nossa Senhora na hora da morte. É real e concreto o que a igreja reza, o que a igreja experimenta, principalmente por meio dos sinais visíveis da graça invisível de Deus. Não é? Então, vamos lá. Penitência ou reconciliação, nós chamamos popularmente de confissão. Padre do céu, eu morro de vergonha de confessar. E eu digo assim, deveria ter vergonha para pecar, e não tem. Peca com a cara mais deslavada, sem passar óleo de peroba. Vocês ficam rindo, né? Mas é verdade. Não tem vergonha de pecar e depois diz que tem vergonha de confessar. Deveria ser o contrário. Deveria ter vergonha de pecar, que vai te levar para o fundo do buraco. Mas mesmo você escolhendo o pecado, o amor de Deus é tão grande para você, que Ele quer te perdoar, que Ele quer te dar a paz. Esses tempos atrás saiu um interessante científico dizendo: como diminuiu o número de pessoas evangelizadas que confessam os seus pecados, aumentou o número de atendimento dos psicólogos, dos psiquiatras, o número de pessoas com doenças psíquicas emocionais e o número de pessoas utilizando remédios de tarja preta. Não estou aqui desconsiderando a medicina, não estou aqui desconsiderando a psiquiatria, não estou aqui desconsiderando a psicologia, não estou aqui desconsiderando os remédios, mas eles nunca oferecerão ao coração da pessoa a paz que o sacramento da reconciliação oferece. E eu falo para vocês que isso é nítido. Quando uma pessoa vem se confessar, e depois que o padre dá a absolvição, ela fala assim: ai padre, que alívio. Ai padre, que paz que está no meu coração. Às vezes a pessoa chega tensa, com a face toda assim enrugada, e quando ela termina, eu até provoco algumas dizendo: se você tivesse a possibilidade de olhar o seu rosto na hora que você começou a confessar, e olhar agora o seu rosto depois que você terminou de confessar, a diferença que há. Porque isso, gente, envolve a nossa dimensão antropológica. E por que a gente não gosta de confessar? Porque nós não queremos reconhecer a nossa falha, o nosso pecado, a nossa debilidade. E não reconhecendo, não assumindo esta fraqueza, esta debilidade, vai dar na nossa cara a todo momento, e vai vir vício, e vai vir tanta confusão, e vai vir briga, e vai me levar para o fundo do buraco. Então a graça do sacramento da reconciliação, popularmente chamado de confissão, é para quê? Para me tirar da situação de pecado, de angústia, de tristeza, e de me pede amor. Então a confissão é composta por 3 momentos.
o sacramento da reconciliação, melhor dizendo, é composto por 3 momentos. O primeiro é o desejo da pessoa de querer sair do pecado, diante do seu exame de consciência. O arrependimento. Primeiro passo. O segundo passo é a confissão. Buscar o sacerdote e falar daquilo que trouxe a indigestão interior. E eu uso um exemplo muito acessível a todos, para vocês entenderem. Quando você come uma comida estragada, o que acontece? O estômago fica lá, põe água de cá, ela cai de lá e você vê, aquela confusão. Enquanto você não tem a coragem de enfiar o dedo na goela e vomitar, jogar tudo para fora, você não sara. Não é assim? O pecado é da mesma forma. Depois que você vomita, você fica lambendo os beijos, falando que delícia. Que gostinho gostoso. É assim que você faz? Não! O que você joga para fora, você fala, que cheirinho, deixa eu guardar para janta. É assim. Você já está dando repulsa aí. O que você joga para fora é nojento, você tem nojo, é fedido. Qual é o gosto que você fica na boca depois do vomito, minha gente? É gostinho de quero mais? Deus me livre, traz água. Fazer bochecha, água morna com bicarbonato para tirar o gosto da boca. Gente, o pecado é assim. O pecado é esta lavagem com gosto de caviar que você come inicialmente e acha bom, mas que depois, quando começa a fazer a digestão, e aí a confissão é o quê? É o jogar para fora, é o falar, é o externalizar, para que depois, recebendo o perdão de Deus, você sinta a paz no coração, o alívio, a graça de Deus que te alcança. Mas se você é formado por uma cultura do super-homem, da super-mulher, que diz que você não erra, que quem está errado sempre é o outro, e mesmo sabendo que você está errado, você vive na covardia de não assumir o seu erro, você vai buscar a confissão? Não vai. Então, se você é uma dessa, que há muitos anos não se confessa, peça a Jesus, porque pecado eu tenho certeza que você tem, não é só um não. Peça a força do Espírito Santo. Eu confessar com o padre, Deus me livre. Padre é comedor de feijão igual eu, se brincar peca mais do que eu confesso direto para Deus. Um dia uma pessoa chegou e falou assim, padre, eu confesso direto para Deus, está tudo resolvido. Primeiro, esta vertente vem do protestante, porque lá não tem sacramento, lá não tem padre, lá não tem perdão dos pecados, então você tem que dar um jeitinho com a consciência de falar que você confessa direto para Deus. Aí a pessoa chegou e falou, padre, eu confesso direto para Deus. Eu falei, é? Mas me diga uma coisa, depois que você confessa direto para Deus, dá um trovão no céu? Não, padre. Falei, depois que você confessa direto para Deus, cai um raio? Não, padre. Falei, quando você confessa direto para Deus, vem um vento forte? Não, padre. Quando você confessa direto para Deus, já veio assim uma tempestade? Não, padre. Eu falei, e quando você confessa direto para Deus, o que acontece? Ela falou, não acontece nada. Falei, palmas para você, parabéns. Não acontece nada. Porque nós precisamos do sacramento. E o sacramento que o padre confere em nome de Cristo, não é dele, é de Cristo. Lembra lá no início? Quando batiza, é Cristo que batiza. Quando perdoa os pecados, é Cristo que perdoa. Eu, no exercício do meu ministério, não posso chegar em frente ao espelho e dizer, eu me absolvo de todos os meus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Eu também preciso ir a um outro padre e dizer, pequei,
preciso me confessar. Não rezei, não tive humildade, fiz isso. Eu também preciso de um outro padre que me perdoe em nome de Cristo. Porque o sacramento da ordem que eu recebi, conferido por Cristo e pela igreja, não é para mim, é para o outro. Então vocês vão ver daqui a pouco o sacramento serviço, matrimônio e ordem. Então entenda que você que é esposo, casado com a sua esposa, o seu sacramento é de serviço, é para ela. E você, mulher, o seu sacramento é de serviço, é para ele. Assim como o sacramento da ordem que o padre recebe é para a comunidade, é para a igreja. Então o segundo passo do sacramento da reconciliação, a absolvição e a penitência. Certo? Agora eu pergunto para vocês, qual é a matéria do sacramento da reconciliação? Do batismo é a água, da crisma é o óleo, da eucaristia é o pão e o vinho, e da confissão? Qual é a matéria do sacramento da reconciliação? O quê? O pecado. A matéria, o sinal visível, o elemento é o pecado. Aí tem gente que vem confessar e fala assim: padre, foi difícil eu estar aqui, mas eu vim, que hoje eu quero confessar. Mas eu quero dizer para o senhor assim: eu sou uma pessoa boa, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu tenho um bom coração, padre, eu sou humilde, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu falei: que bom, Deus seja louvado que você é isso tudo que você está dizendo. Mas você veio aqui para quê mesmo? Não, padre, eu vim para confessar e quero receber o perdão. Aí eu sempre digo, para ter perdão tem que ter pecado. Então agora você vai começar a dizer o que você não é. Então eu não sou uma pessoa humilde porque eu sou arrogante, eu sou pecado. E a forma é a absolvição. Deus, Pai Todo-Poderoso, pela morte e ressurreição de seu Filho, reconciliar-se o mundo consigo e enviar o Espírito Santo para a remissão dos pecados. Eu te concedo perdão de todos os seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí o padre dá a penitência. A maioria das minhas penitências é meditar texto bíblico, Porque a palavra de Deus tem o poder de transformar o nosso coração. Então, sexta-feira tem Night Fever, confissão até meia-noite. Fica o convite. Vamos agora para a unção dos enfermos. Nós vamos terminar, gente, vocês seguram aí. Unção dos enfermos. O nosso corpo é suscetível à fraqueza da idade e também às doenças. A partir da página 101, sacramento da unção dos enfermos. Depois vocês leem aí, o que eu expliquei agora na sacramento da reconciliação. Então, o nosso corpo é suscetível à fraqueza, fruto da debilidade do corpo no passar dos anos. Porque se você tem 80 anos, você não vai ter a vitalidade que você tinha quando você tinha 20. Não é? Então, o nosso corpo é frágil. Vai se debilitando pela idade ou pela doença. E mais uma vez nós somos alcançados pela graça do sacramento, que possibilita ao doente o perdão dos pecados e a força interior, seja para a cura da doença, ou seja para a partida rumo à vida eterna. Então, quem vive em Cristo nunca está só. Alcança. Se eu estou pecando, tem a confissão que perdoa os meus pecados. Se eu estou velho, idoso ou estou doente, tem o sacramento da unção dos enfermos. No cotidiano, para o tranco da rua, da vida, das dificuldades, eu tenho o quê? A Eucaristia. Se eu nasci na condição de pecado original, tenho o batismo. Então, imagine que em cada igreja de Jesus Cristo tem sacramento.
Então a unção dos enfermos é o sacramento pelo qual a igreja, através da unção e da oração dos presbíteros, entrega os doentes aos cuidados do Senhor, sofredor e glorificado, para que os alivie e os salve. Então, o sacramento da unção pode ter dois resultados: a cura e o restabelecimento da saúde corporal e espiritual da pessoa, ou pode dar a ela também o quê? A graça da sua partida para Deus. E muitos dos que estão agonizando, às vezes em casa ou até na UTI, o padre vai, dá unção, passa 1 hora, 2 horas, meio-dia, a pessoa morre. Padre, então eu não quero a unção de jeito nenhum. Um dia eu brinquei contando uma história, né? Eu falei assim, gente, quando eu dou unção, ou cura ou mata. Meu irmão, Deus me livre, quando eu estiver doente, você não vai lá dar unção para mim, tá? Falei isso brincando, para dizer o seguinte: que a unção pode nos dar a força de vencer a doença e de recebermos a cura, ou ela pode nos dar a graça do quê? Da partida para Deus, gente. Eu sempre digo que eu não quero antecipar minha morte, mas se for a hora, gente, nesse mundo doido, para viver com Jesus na glória dos anjos que celebramos hoje, nossa, eu não penso 2 vezes. Mas isso é caminho que cada um faz, não é? Então, tem pessoas que é tão apegada que não querem ficar lá agonizando, pais no coração doentes. Falo, fulano, você já recebeu a graça de Deus, você já recebeu o perdão de todos os seus pecados. Lance nos braços de Jesus, o bom pastor, e cumpra a sua missão. Eu experimentei isso de maneira muito especial com uma grande amiga minha. Ela se chamava Regina e trabalhava atuante na paróquia, uma pessoa de Deus, e ela tinha uma filha, né? E já não tinha mais o pai. Como ela sofria com problemas renais, começou a diálise, depois foi para a hemodiálise, e ela ficou muito ruim e não resistiu. Quando eu entrei na UTI, ela já virou o olho assim, lá da porta eu vi que ela me reconheceu, mas ela estava toda entubada e ela não conseguia falar. Mas ela me ouvia. E eu falei, Regina, eu vim aqui para trazer unção para você e para trazer a Eucaristia. Então agora, e ela estava assim, falei, então agora, vamos rezar? Você clamava tanto o Espírito Santo, então agora nós vamos pedir o Espírito Santo para vir acalmar seu coração. Aí impus a mão na cabeça dela e comecei, vinde Espírito Santo, enchei os corações de fé. Quando eu terminei a oração do Espírito Santo, ela já estava, a respiração mais aliviada. Aí dei a ela a unção dos enfermos. Falei, olha, eu trouxe a Eucaristia, mas você não pode comungar porque você está entubada. Mas eu vou comungar na sua intenção. Quando eu comunguei, isso aqui nela mexeu. Ela comungou. Aí eu falei, então feche seus olhos, pus a mão nos olhos dela, vamos rezar. Você que tanto amou Jesus na Eucaristia, que tanto catequizou, que tanto levou as pessoas para Jesus, é hoje Jesus que vem agora para te consolar. Aí rezei com ela, dei a unção e falei, olha, pode ser que você está apegado a Vanessa, que era a filha. Põe a Vanessa na mão de Jesus, que na mão dele vai estar muito melhor do que na sua. Nós não vamos deixar a Vanessa sozinha, ela não está desamparada. Se entregue nos braços do bom pastor e cumpra a sua missão. Aí cantamos da Nossa Senhora, porque ela era muito devota de Nossa Senhora. Quando eu saí do quarto, cheguei em casa, o telefone tocou, qual a notícia? Regina morreu. E eu fiquei com o coração tão em paz, porque ela foi para o céu. E ela esperava aquele momento, para cumprir a jornada dela, receber a unção, o perdão de todos os pecados e desfrutar na glória de Jesus, o bom pastor. A unção dos enfermos. É isso. Não é? Então, depois vocês leem aí. E agora, os 2 sacramentos de serviço.
o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. Então nós vimos, no primeiro ou no segundo encontro, se eu não me engano, o segundo, a instituição da igreja, que Jesus chamou o grupo dos 12 e instituiu este grupo para que perpetuasse a ação de Cristo. Então isso se dá de maneira sacramental na igreja. E é por meio do sacramento da ordem que Cristo continua agindo por meio dos sacramentos. Porque se não tem padre ordenado, não tem Eucaristia. Se não tem padre, não tem unção dos enfermos. Então, o sacramento da ordem é um sacramento de serviço, porque aqueles chamados por Cristo para viverem esta vocação, recebem como missão o quê? O cuidado pastoral das almas das pessoas, para que elas conheçam a Cristo e experimente o Cristo em suas vidas. Então vamos agora rapidamente na página 103, o segundo parágrafo. Olha lá. O sacerdócio dos ministros ordenados. Então o sacramento da ordem tem 3 graus. Quais são eles? Os diáconos, os padres e os bispos. Diáconos, nós temos, e diáconos permanentes. Por exemplo, aqui na paróquia nós temos a atuação do ADE, permanentes. Por quê? Porque são homens casados e vão morrer como diáconos, a não ser que abandonem a fé ou renunciem a Jesus Cristo. Certo? Mas há também os diáconos transitórios. Por exemplo, eu antes de ser padre, fui ordenado diácono. Quem veio domingo retrasado na missa da noite, estava aqui o padre Rodrigo, um padre super jovem que foi ordenado agora no dia 14 de setembro. Então antes dele ser padre, ele era diácono. Porque todo padre, antes da ordenação sacerdotal, é ordenado também diácono. Qual a diferença entre o diácono permanente e o diácono transitório? O permanente é um homem casado que vai ser diácono permanente para o resto da vida. Por isso é chamado de permanente. E pode ser homens casados. O diácono transitório é padre. Então você nunca vai ver um diácono transitório casado. Certo? Porque depois foram ordenados padres e depois foram ordenados bispos. Os 3 graus do sacramento da ordem. E nós vimos quais são os escritura, tradição e magistério. O que é o magistério? São aqueles que asseguram a verdade do conteúdo da fé. E quem compõe o magistério da igreja? Os ministros, principalmente os bispos, que são sucessores dos apóstolos, em comunhão com o sucessor de Pedro, que é o Papa. Certo? Então é interessante nós termos este conteúdo também na mente. E na Igreja Católica, é a igreja que chama o indivíduo para que ele seja ordenado. Diferente desse tanto de igreja que coloca lá na placa fundador, bispo tal ou apóstolo tal. Nessas igrejas, é o indivíduo que se eleva à condição de bispo, de apóstolo e de tantas outras coisas. Na Igreja Católica, é a igreja que chama o indivíduo para o ministério. Então, por exemplo, Dom Washington não foi lá assim, olha, falou para o Papa, eu quero ser tanto bispo, o senhor pode me ordenar bispo? Não. Foi a igreja percebendo a sua atuação ministerial que o chamou para ser bispo. Então, na igreja de Jesus Cristo, nós somos chamados e enviados. Certo? Então, vimos aí, não é? Existe a sacerdócio comum, eles recebem a missão de servir em graus e responsabilidades diversas. O do sacramento é diferente do deles. Eles são diáconos permanentes e eu sou padre. E a minha responsabilidade como padre é diferente da responsabilidade do bispo. Há também o quê?
responsabilidades diversas, mas também de humanidade em nome e na pessoa de Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote, palavra de Deus, para a vida do mundo e bom pastor da humanidade. Então a teologia católica vai dizer que o padre age em persona ordem. O que age na pessoa de Cristo. Então, o padre e o bispo age em persona Christi, ou seja, age fazendo. Ou seja, quando eu dou absolvição num penitente que se confessou, agindo na pessoa de Cristo, porque é Cristo que perdoa o pecado, por meio das mãos do padre. Não sei se vocês já foram numa ordenação de padre, mas dentro do rito da ordenação do padre, o bispo unge as mãos do padre. Para quê? Para que por meio do sacramento da ordem, da unção que ele recebeu, ele perdoe os pecados em nome de Cristo. Ele faz com que o pão se torne corpo e o vinho se torne Cristo. Ele abençoa as águas do batismo, para que aquelas águas tirem a pessoa do pecado original e dê a ela o quê? A vida da graça. E é por isso que o padre, tem gente que eu falo, Deus te abençoe. Boa noite, Deus te abençoe. Posso falar boa noite, Deus te abençoe. Porque a minha missão, como a missão do matrimônio, aliança conjugal, é abençoado por Deus. Esse sacramento tem sentido próprio no desígnio do Criador sobre o homem e a mulher. Deus, que é amor, chamou-os no matrimônio a uma íntima comunhão de vida, de amor e de cuidados recíprocos. Assim, os cônjuges já não são dois, mas uma só carne, e torna-se portadores da bênção divina, seja o sacramento do matrimônio. Está errado. Quem faz o casamento do Zé Luiz e a Vera é o Zé Luiz e a Vera. No casamento do Zé Luiz e da Vera, em nome da igreja. Então é chamado dois elementos do sacramento do matrimônio: unitivo e procriativo. Então, em primeiro lugar, o casal que se conhece, vai convivendo pelo namoro, toma a decisão de viver uma unidade intrínseca, de um para com o outro. E esta unidade só acontece de maneira real e plena e objetiva por meio do sacramento do matrimônio. Casado com fé, como é que é o ditado? Como é que é? Quem vive... Como é que é o ditado, gente? Casado com fé, junto é casado com fé, né? Uma coisa... Amigado com fé, casado é. A Rose viveu muitos anos amigada, então ela sabe, né? Depois, graças a Deus, ela tomou a decisão e está aí hoje, ela e o marido servindo ao Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado, Nossa Senhora Auxiliadora. Então, um casal que vive juntos, como marido e mulher, e não tem impedimento, e não tem o sacramento do matrimônio, está enrolado no cabelo das pernas e vive em situação de pecado grave. Tem gente que fala, ai, padre, deixa eu esconder debaixo do banco. Por quê? Vocês precisam saber disso. Porque se não sabe disso, acha que está bom. Juntado com fé, casado é. Não é. Ah, padre, fiquei sabendo que depois que casa na igreja, fica tudo tão difícil, então nós achamos melhor, fica com a vida mais fácil, não vamos casar. Superstição, mentira. A graça do sacramento do matrimônio é para consolidar aquilo que o casal tem o desejo no coração, de viver o amor e a fidelidade àquela pessoa para o resto da sua vida. Mas hoje é assim, a gente casa, se não der certo a gente separa, ou a gente nem casa, porque se não der certo, já fica mais fácil para separar. Cada um pega os seus paninhos de bunda e vai embora, cada um para suas casas. Mas a justiça diz que depois de 2, 3 ou 4, 5 anos, é do mesmo jeito. Na divisão, né, dos bens, legal. Porque as pessoas hoje já não querem mais assumir a responsabilidade.
E muitos dizem assim: ah, padre, eu não casei ainda porque eu não tenho dinheiro para comprar o vestido, para enfeitar a igreja, para contratar o coral, para fazer a festa. Eu viro e falo assim: criatura, sabe o que eu preciso para fazer o casamento de vocês? Primeiro, vocês dois quererem, serem desimpedidos e ter o padre que faça o casamento. Só. Roupa vai passar, a flor vai murchar, a festa vai acabar, a comida vai passar, os convidados vão embora, e o que vai ficar é a graça de Deus para o resto da vida do sacramento. Então, se não tem condições de fazer festa, de ter roupa, não há problema, mas você tem condições sim de receber a graça de Deus, para sair do pecado, para regularizar a sua situação diante de Deus, para voltar a receber a Eucaristia, para poder confessar e receber o perdão dos seus pecados. Porque o sacramento é unitivo, o amor que une, e é procriativo. Porque hoje tem casal que fala assim: padre, nós vamos casar, não vamos ter filhos, porque é muito caro custear um filho hoje. Nós vamos ter um cachorrinho, um gatinho, que é meu filhinho, minha filhinha, e o dinheiro que a gente ia gastar com o filho, a gente vai viajar para a Europa. Mas entenda que um gatinho, um ratinho, um passarinho, um inho que seja, por mais bonito que seja, nunca te dará a alegria da paternidade e da maternidade. Nunca. Então aqui vocês que são pais e mães, que às vezes já sofreram muito com seus filhos, mas sabe que a alegria é muito maior que a dor. Assim acontece desde o parto. Diz que a dor do parto é igual a dor da morte. Não morreu para saber a dor da morte não, mas usa essa metáfora. Mas depois que a criança chora e olha para a mãe começa a chorar de alegria e nem lembra mais da dor do parto. Porque a alegria da criança, de ver a criança, de pôr o filho no colo, é muito maior do que a dor do parto. Então o sacramento do matrimônio é unitivo, que une, e é procriativo. Sabe o que está acontecendo na Europa? Não tem mais criança. A população está ficando velha. E sabe quem vai dominar a Europa em pouco tempo? Os muçulmanos. Porque cada casal tem 10 filhos, 12 filhos. E hoje nós estamos entrando nessa linha. Olha a diferença dos meus, por exemplo, meus bisavós, 7, 8. Depois já para meus avós, 5, 6. Para os meus pais, 3. Para os meus irmãos, 2. Imagine como vai ser dos meus sobrinhos. Num curto prazo de quê? 50 anos. Olhe o que vai virar o mundo. Aí a mulherzada vai entupindo de anticoncepcional. Dá 36 anos, câncer na mama. Câncer no colo do útero. Ai, mas foi Deus, por que Deus? Deus não tem nada a ver com você, anta batizada. Foi você que se entupiu 20 anos de anticoncepcional, de doses e doses de hormônio, colheu o fruto da sua escolha. Não, padre, então vou lá capar meu marido. Vasectomia, capa. Depois, brocha, perde o marido. Morre. De vez em quando o padre tem que ser escandaloso assim, para dar sacudida em vocês. Pra vocês entenderem. Deus que vem pelo poder dos sacramentos, para que caminhemos cada vez mais com o Senhor. Amém ou misericórdia? Agora o resto do livrinho é para vocês saborearem em casa. Se tiver alguma dúvida, pode vir aqui nos atendimentos que o padre explica o que não entendeu. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse conteúdo de hoje? É um conteúdo riquíssimo. Aqui hoje foi só uma pincelada, só foi um tira-gosto, mas leia, estude, procure conhecer a doutrina da igreja, que isso daqui seja só assim uma saculejada para despertar a vocês tudo que Deus tem para oferecer. Sim. Isso. Antes de ser batizado, eu posso dizer que aquela criança é filha de Deus? A pergunta dela é essa. Batizado. O batismo é para quê?
Tirar do pecado original e da afiliação divina. Logo, antes do batismo, eu sou filho? Não. Padre do céu, meu menino tem 7 anos, não é batizado. Não é filho de Deus, é filho seu, mas não é filho de Deus. É criatura de Deus. Foi Deus que criou, mas ainda não é filho porque não recebeu o batismo. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Vai lá e você. Certo, filho de mãe solteira, tem os critérios da igreja, batiza ou não batiza? Batiza. Porque o filho não pode ficar privado da graça do sacramento pela desordem dos pais. Porém, os padrinhos precisam estar em ordem. Porque pai e mãe a criança não escolhe, é aquele e aquela para toda a vida. Agora padrinho escolhe. E é a dificuldade que a gente tem na secretaria da paróquia. Porque a mãe chega e fala assim: padre, eu não sou casada, ou eu não vivo com o pai da criança, eu quero batizar a criança. Posso? Pode e deve. Aí a gente vai, e os padrinhos? Não, a madrinha é espírita, e o padrinho não vai à igreja, já é separado da mulher, vive com outra. Aí eu digo assim: olha, a criança não pode ficar impedida da graça do sacramento do batismo pela condição irregular da mãe ou do pai. Porque pai e mãe não se escolhem. Agora padrinho escolhe. Então você deve escolher uma pessoa que vive a fé, etc e tal. E a mãe chora e fala que foi depressiva. E fala, pode chorar um rio de lágrimas. Então, padrinho precisa. Pai e mãe não. Bom? Sim, Claudemir. Ah, sim. Claudemir está perguntando do conteúdo no YouTube da paróquia. Eu não sei se hoje gravou. Gravou. Então vocês acessem o YouTube da paróquia. Coloca lá Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora Senador Canedo. E vocês vão encontrar todas as pregações. Certo? Que vocês podem usar para se formarem, para beberem mais do conteúdo. Pode indicar, compartilhar o link, mandar no WhatsApp. Vamos disseminar, né? Então tem todo o seminário gravado, o áudio no YouTube. E amanhã missa da família, vamos vir rezar. E sábado começa a campanha das talhas, não é? Expliquei domingo nas missas. Cada dia vamos rezar, colocando os nossos pedidos nas talhas vazias, como aconteceu no primeiro milagre de Jesus, onde ele transformou a água em vinho, pedindo que aquilo que é água ainda, ou aquilo que está vazio, seja transformado na bênção e na abundância de Deus. Ok? Então vamos ficar todos de pé, porque a hora se vai. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Pode ir agora. Sim, Claudemir. Ah, sim. Claudemir está perguntando do conteúdo no YouTube da paróquia. Eu não sei se hoje gravou. Gravou. Então vocês acessem o YouTube da paróquia. Coloca lá Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora Senador Canedo. E vocês vão encontrar todas as pregações. Certo? Que vocês podem usar para se formarem, para beberem mais do conteúdo. Pode indicar, compartilhar o link, mandar no WhatsApp. Vamos disseminar, né? Então tem todo o seminário gravado, o áudio no YouTube. E amanhã missa da família, vamos vir rezar. E sábado começa a campanha das talhas, não é? Expliquei domingo nas missas. Cada dia vamos rezar, colocando os nossos pedidos nas talhas vazias, como aconteceu no primeiro milagre de Jesus, onde ele transformou a água em vinho, pedindo que aquilo que é água ainda, ou aquilo que está vazio, seja transformado na bênção e na abundância de Deus. Ok? Então vamos ficar todos de pé, porque a hora se vai. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.